Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal de Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que conta a história de Konoha Sato, uma jovem que reencarna no mundo de sua própria história sombria, escrita durante o ensino médio. Agora ela é Iana Magnolia. E pior, a pior vilã da sua criação, em uma aventura de fantasia sobre o amor e magia envolvendo a filha de um conde e cavaleiros que amam Konoha, que a amam, né? Konoha, ao abrir os olhos, percebe que está no corpo de Iana, a personagem que ela mesma concebeu como a antagonista em sua história. E estou falando desse anime chamado A História Sombria da Vilã Reencarnada. Então já solta o dedo no like, já comenta embaixo e compartilha esse vídeo, porque hoje ele será muito épico. Mas antes da gente ir pra intro, quero falar que eu estou um pouco com a rinite atacada. E sim, estou com uma machucada aqui, mas tá de boas. Mas é isso, vambora! Bom, galera, nesse episódio, né? Calma aí. Calma aí. Vai. Maravilha. Bom, galera, nesse episódio nós vemos que Konoha, a Konoha original, ela era uma garota que gostava muito de escrever histórias, fanfics, no período do ensino médio. E sempre escrevia histórias em que ela era a protagonista. Colocava o nome da protagonista que ela colocava dentro das suas histórias era com o nome dela, né? Porque ela se imaginava ficando com esses caras, né? E como era uma história de amor, aventura, aquelas histórias outono, ela decidiu colocar uma vilã nessa história. Mas ela não colocou só um, colocou dois vilões. Dois vilões nessa história, só que uma não sabia do outro. E essa vilã seria a irmã de Konoha, que era a protagonista, que no caso era a Konoha fictícia, né? Criada pela Konoha original, né? Que estava fazendo de tudo para que o noivado da sua irmã com Gina Ford fosse destruído. Por quê? Porque ela tinha muita inveja da própria irmã, né? Por causa dela ter aquilo que ela sempre tinha e tudo mais. A vilã acaba sendo morta por ter feito muitas coisas. Durante essa história, a vilã acaba sendo morta por ter feito muitas coisas ruins contra a sua irmã e acabou sendo morta pelos seguidores da própria Konoha fictícia, né? Que não queriam, né, ver a própria Konoha fictícia, né, sendo ferida. E voltando para a Konoha original, ela tinha desistido de escrever, porque ela tinha virado uma adulta, tinha virado CLT, trabalhava bastante, né? E aí a sua mãe tinha entrado no quarto dela e encontrado os livros que tinham as histórias que ela escrevia, né? E como ela tinha desistido de escrever, ela falou que a mãe podia jogar fora, né? Que a mãe dela podia jogar fora. Só que ela lembra de algo que tinha nessas anotações que era importante para ela. E nesse momento vem o clichê dos isekais, que é o caminhão atropela a Konoha original, né? O clichê dos isekais é esse. Sempre tem um caminhão que bate na pessoa, ela acaba morrendo e sendo reencarnada em outro mundo. Com exceção de Tensei Shitara Slime Dataken, que o cara foi proteger o amigo, né, e acabou morrendo. Né, protegeu o amigo de uma tentativa de assassinato. Né, ele entrou na frente da faca e acabou sendo morto por cara, né? E aí, dentro da história, a Iana, ela tinha pegado um livro que continha umas histórias sombrias e quando ela abre o livro, as memórias da vida dela, como Konoha original, voltam para ela. Ela acaba meio que... Por quê? Porque ela tinha reencarnado, só que as memórias não tinham sido liberadas ainda. Mas ao abrir o livro das histórias sombrias, ela simplesmente acabou se lembrando da sua vida passada. E ali naquele momento ela acaba sendo presa, né, pelo Gina Ford, por conta que ela estava tentando fazer alguma coisa contra a Konoha fictícia, né? Agora a gente vai voltar com Konoha porque a Konoha original morreu, né? E ali dentro daquele momento, a própria Konoha acaba
aparecendo, conversando com sua irmã e tirando ela daquela cela. Só que o Gnoford queria ainda matar ela por conta de tudo que ela estava fazendo, né? Só que a irmã entra na frente, acaba chegando uma certa discussão e a irmã acaba sendo liberada e mandada para uma casa um pouco mais isolada do reino ou da própria irmã, né? Só que colocam um sol, que é um dos seguidores da Konoha, para vigiar a Yana, né? E ele ainda assim tentava matar ela, só que ela era um pouquinho, porque ela sabia no que ia dar essa história, né? Ela acaba se lembrando que no final dessa história envolvendo a Yana, e ela tinha reencarnado como a vilã, né? Ela iria morrer. Então, para evitar a sua morte, ela decide fazer tudo ao contrário do que a Yana original faria, né? Tentar se dar bem com a própria irmã, tanto que ela escreve uma carta, só que o Gnoford, com um certo receio dessa mudança repentina, ela queima a carta, tenta salvar eles. Por quê? Porque é o seguinte, no dia que recebeu a carta, o Gnoford tinha queimado ela. No dia seguinte, o Sol relata que a carta não foi entregue e por isso não houve uma resposta e tudo mais. E conta que a Konoha foi junto com o Gnoford para um lugar com o seu tio. Ela acaba se lembrando desse tio e acaba se lembrando que criou uma história para ele também, né? Em que ele era apaixonado pela mãe da Konoha. Que ele era apaixonado pela mãe da Konoha e não aceitava também o casamento da Konoha com o Gnoford, por isso iria matar os dois, né? Mas com isso a Konoha acabaria desbloqueando sua habilidade especial, né? E para impedir que isso acontecesse, ela simplesmente pega um cavalo, o Sol também pega um cavalo, só que sem ela perceber, acaba seguindo ela e consegue salvar Gnoford e Konoha do perigo. Só que o tio delas acaba avançando para cima da própria Yana. Naquele momento o Sol aparece para protegê-la e fala que vai matar qualquer um que tente fazer mal a ela. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil Geek. Eu te esperaria aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando aí no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.